Bom dia, oitavo ano. Estamos aqui de volta agora para falar sobre o conjunto dos números irracionais, certo? O nome por si só já diz tudo, ó. Irracional é a negação de um número racional, certo? Para a gente não se estender muito, vamos aqui, ser mais práticos. O que é um número racional? O número racional é aquele que pode ser colocado na forma de fração, certo? Desde que satisfaçam duas condições. Quais são? Primeira condição, o numerador tem que ser inteiro. E o seu denominador? Também inteiro, só que diferente de zero. Então, essa é a condição necessária para que o número seja irracional. A gente viu também que as dízimas periódicas, tá? Elas podem gerar uma fração. Nós chamamos de fração geratriz, né? Então, se essas dízimas periódicas elas são equivalentes a frações, então ela satisfaz a condição também de ser um número racional. Outro detalhe, números naturais e números inteiros é um subconjunto dos racionais. Então significa dizer que eles têm frações equivalentes a eles. Então também são racionais. Ótimo. Agora vamos falar dos números irracionais. São aqueles que não se encaixam nessa condição. Tanto é que você tem lá, ó, lembra das explicações? Você tinha lá o conjunto dos naturais, certo? É isso? Depois tinha o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. O conjunto dos irracionais é um conjunto à parte, certo? Não tem nada a ver, não se encaixa no conjunto dos racionais. Ele tem uma outra característica que a gente vai ver agora. A partir de um exemplo. Você tem um quadrado, certo? De dimensões 1 unidade de comprimento, tá? E eu desejo determinar isso aqui, ó. Desejo determinar a distância desses dois vértices opostos, tá? Eu não coloquei o nome desse vértice aqui, mas vou chamar de vértice C. Então você tem um quadrado ABCD de dimensões AB igual a 1 unidade de comprimento, certo? BC igual a 1 unidade de comprimento, CD também, e AD também vai ser equivalente a 1 unidade de comprimento. Eu já tive o cuidado aqui de destacar essa parte. O que é que você percebe? Você percebe que no momento em que eu aqui, ó, tracei essa diagonal desse quadrado, eu dividi ele em dois triângulos congruentes, tá? De mesma dimensão. Outro detalhe, percebam que nesse vértice D, certo? Tá? Esse ângulo aqui é equivalente a 90 graus. Aí você me diz, por quê, professor? Porque esses dois lados aqui, ó, o AD e o CD, eles são perpendiculares entre si, esses dois segmentos, tá? Então vamos lá. O que você vai fazer? Bem, eu quero determinar o valor do AC, certo? E eu não faço a menor ideia de quanto é essa dimensão. Então vamos lá. Para mim calcular isso aqui, eu tenho que abrir mão, eu tenho que utilizar um teorema denominado Teorema de Pitágoras, certo? Esse Teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte: todo e qualquer triângulo com essas características, esse triângulo retângulo, tá? Nós chamamos esse lado oposto ao ângulo reto de 90 graus de hipotenusa, e os demais lados que são opostos aos ângulos agudos, nós chamamos de catetos. Então, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado dessa dimensão aqui, ó, que é a hipotenusa, que eu estou chamando de AC, quadrado dela, sempre será igual à soma do quadrado desses catetos. Ou seja, esse cateto aqui, ó, AD ao quadrado, mais esse cateto aqui, ó, CD ao quadrado, certo? Bem, esse é o Teorema de Pitágoras. Beleza. O que é que eu quero saber? Esse AC é a dimensão que eu quero determinar. Eu posso chamar essa dimensão de x, por exemplo. Então, fazendo a substituição, tá, dessa dimensão, ficaria x ao quadrado. Igual a quanto, professor? Vamos lá. A dimensão AD, aqui, ó, é igual a 1 unidade de comprimento. Então, eu vou fazer a substituição aqui, ó. Vai ficar 1 ao quadrado, mais a dimensão CD é igual, porque trata-se de um quadrado.
Então aqui vai ficar 1 ao quadrado. Percebam que eu quero determinar a dimensão AC. E essa dimensão AC eu estou chamando da incógnita x, porque eu quero determinar. Eu não quero determinar x ao quadrado. Então vamos ao que interessa. Olha só. Nesse caso, percebam que eu tenho uma sentença matemática, tá? Que envolve o quê? Igualdade. Em que os termos que vêm antes da igualdade são chamados de primeiro membro e os termos que vêm posteriormente à igualdade são chamados de segundo membro. Para mim tirar esse quadrado daqui, basta eu utilizar o seguinte artifício. Pelo princípio multiplicativo, se eu multiplicar o primeiro membro por 2 e eu multiplicar também o segundo membro por 2, essa soma desses quadrados, o resultado continua o mesmo. Se eu fizer um quociente por 3 nos dois membros, o resultado, quer dizer, a sentença matemática continua sendo verdadeira. Portanto, então se eu tirar a raiz quadrada do primeiro membro e se eu também tirar a raiz quadrada do segundo, a igualdade continua a mesma. Então eu posso simplesmente simplificar esse 2 da raiz quadrada com esse expoente aqui, ó. O que é que eu vou encontrar? O valor de x. E lá no segundo membro eu vou encontrar a raiz quadrada dessa soma. 1 ao quadrado. Pessoal, esse 2, que é o expoente, nós temos a base 1, né? O expoente indica a quantidade de vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Então, nesse caso, 1 multiplicado pelo próprio 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então, nesse caso, vai dar o próprio 1 aqui, ó. Mas esse resultado também é 1. Logo, isso implica, olha só, que x vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 2. Tá? Então, vejam que esse segmento AC, que é a diagonal, que representa a diagonal, vai ser equivalente à raiz quadrada de 2. Tá? Unidade de comprimento. Raiz quadrada de 2, pessoal, vai ser um valor compreendido entre 1 e 2. Porque se eu tirasse o quadrado do 1, né, daria 1. O quadrado do 2 daria 4. E o quadrado da raiz quadrada de 2 vai ser igual a quanto? A 2. Ah, 2 está compreendido entre 1 e 4, portanto, então a raiz quadrada de 2 está compreendida entre 1 e 2. Certo? Então, raiz quadrada de 2, pessoal, ele não é uma dízima. Ele não é um valor exato. Ele vai ser uma dízima, só que é uma dízima aperiódica. Portanto, ele vai ser 1,41, 42, 56. Vejam que esse número aqui, ó, depois da parte inteira, ele continua indefinidamente. Só que ele não é periódico, certo? Então, a todos esses valores, certo? Que não são periódicos, essas dízimas aperiódicas, nós dizemos que esses números são irracionais, certo? Isso acontece com as raízes quadradas de todo número primo. Por exemplo, quais são os números primos que a gente conhece? Como outros exemplos aqui, ó. Raiz quadrada de 3. 3 é primo. Raiz quadrada de 5. 5 é primo. Raiz quadrada de 7. E assim por diante. Todos esses exemplos que eu estou citando aqui são raízes quadradas de fatores primos. Quem são os primos? São números que só podem ser divididos por ele mesmo ou por 1 para que a divisão seja exata. Tá? Professor, 4 é primo? Não. Porque 4 eu posso dividir por 2, posso dividir por ele mesmo, posso dividir por 1. Então, nesse caso, 2 aí, ó. Tá? Então, ele já não é primo. Então, veja bem. Todas as raízes quadradas de fatores primos, raiz quadrada de 17, raiz quadrada de 23... todas elas vão aqui, ó, culminar, certo? Numa dízima aperiódica. E a consequência disso é que trata-se de um número irracional, certo? Vamos a um exemplo. Situação. O raio do pneu de uma bicicleta mede 35 centímetros, certo? Então aqui, ó, tá a ilustração. Você tem um pneu de uma bicicleta em que o raio corresponde a 35 centímetros. Só para lembrar, o que é raio? Raio é a distância do centro, tá, da circunferência dessa bicicleta a qualquer lado dessa circunferência. Lembrando que circunferência, tá, é esse caminho aqui que você percorre até o mesmo ponto aqui, ó. Você parte nesse sentido, ó, dá essa volta completa. Nós chamamos de comprimento de circunferência, tá certo? Então a distância do centro desse pneu a qualquer lado, tá, que é na extremidade do pneu, nós chamamos de raio. Tá? E ele está dizendo que é 35 centímetros. Quantas voltas deverá dar essa roda, certo, dessa bicicleta para percorrer
1.099 metros. Vamos a algumas definições aqui, ó. Além do raio, pessoal, se eu pegasse aqui, ó, a minha régua, certo? E traçasse aqui, ó, continuasse essa linha até o outro lado, passando pelo centro, observe que eu tenho novamente um outro raio, né? Então a distância desse centro a qualquer lado dessa circunferência vai ser raio, mas duas vezes o valor desse raio partindo de uma extremidade à outra, certo? Então nós temos aqui o que nós chamamos de diâmetro. Então o diâmetro de uma circunferência vai ser o equivalente a duas vezes o raio. O que é que se constatou, tá, em todas as circunferências, independente, pessoal, do comprimento delas? É que toda vez que eu fazia o quociente do comprimento de qualquer circunferência, certo? Pelo seu diâmetro, tá? Que é duas vezes o raio, eu sempre encontrava o mesmo valor. E esse valor, ele também não era um número racional. Ele era 3,14, 15, 92. Eu vou afastar um pouquinho aqui para ter espaço, certo? Então, toda vez que eu dividir o comprimento de qualquer circunferência, independente da dimensão dela, ó, vejam que essa circunferência ela tem um comprimento maior. Aqui eu tenho uma circunferência de comprimento menor, mas sempre o quociente desse comprimento por duas vezes o raio, quer dizer, pelo seu diâmetro, sempre era igual a 3,14, 15, 92. Vejam que aqui eu não tenho, certo? Eu não tenho uma dízima periódica. Eu tenho uma dízima aperiódica, certo? E um valor constante aperiódico. Nós chamamos esse valor aqui, 3,141592, certo? De π. Então, o quociente do comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro foi chamado de π e era uma constante igual a um valor irracional, certo? Com as mesmas características que foram comentadas anteriormente aqui nessa explicação, certo? Pronto. Com isso aí, qual foi a conclusão dele? Ora, se o comprimento de qualquer circunferência dividido pelo diâmetro, que é duas vezes o raio, tá? Era igual a uma constante que ele chamou de π, tá? Essa constante aqui é chamada de π, ok? Então, observe que trata de uma igualdade, certo? De um valor aqui, ó, π pelo quociente. Bem, você pode partir do princípio que o π, se tivesse um denominador 1, se eu fizesse o quociente do π por 1, continuaria sendo π. Então, existe uma regra básica que diz o seguinte: se você fizer aqui, ó, uma igualdade de duas frações, o produto dos meios vai ser sempre igual ao produto dos extremos. Então, se eu multiplicar aqui, ó, C multiplicado por 1, continua C. O que é o C? Comprimento da circunferência. E 2R vezes π seria 2πr. Professor, você mudou a ordem aqui do π e do r, né? Somente para ficar igual a formulazinha que geralmente eles fornecem. Então, quando você quiser calcular o comprimento de qualquer circunferência, sempre vai ser duas vezes o π e vezes o raio, tá? Entendido isso aí, a gente já pode resolver a questão. O que foi que ele forneceu? Ele forneceu, olha só, uma distância equivalente a 1.099 metros. E ele forneceu a dimensão do pneu, certo? E ele quer saber quantas voltas, olha só, quantas voltas ele deverá dar para percorrer essa distância de 1.099 metros. O que é que eu vou fazer? Olha, eu vou calcular o comprimento da circunferência desse pneu e fazer o quociente da distância que ele percorreu pelo comprimento do pneu. Aí eu vou saber quantas voltas ele deu, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o comprimento, tá certo? Vamos aqui separar para ficar bem claro o que eu quero fazer. Vamos lá. Comprimento da circunferência aqui do pneu dessa bicicleta. Vai ser o quê? 2πr. Quanto é o valor de π? Bem, não dá para trabalhar, pessoal, com a dízima periódica. O que é que ele faz? Então você vai considerar, você vai adotar, né? Adotar um π sendo aproximadamente 3,14. Geralmente, o que é que ele faz?
Todo enunciado que se trabalha com comprimento e circunferência, ele coloca aproximadamente isso aqui, apenas 2 casas decimais, porque você vai ter muito trabalho se você for trabalhar com a dízima periódica, certo? Vamos lá. Então, π é aproximadamente 3,14, certo? Outro detalhe. Quanto é o valor do raio, professor? O raio é 35 centímetros. Mas a distância que você vai percorrer é o quê? Em metros. Vamos já fazer a transformação. Então, vou colocar aqui, por enquanto, os 35 centímetros. Tá? Lembre-se que isso aqui é centímetro. Então, o comprimento vai ser igual. Eu não vou multiplicar o 2 pelo π. Eu posso aqui, ó, já que se trata de uma multiplicação de 3 termos, tá? Existe uma propriedade que se você multiplicar o primeiro termo pelo último, né? E multiplicar o resultado pelo segundo, muda alguma coisa? Não, certo? Propriedade o quê? Associativa. Não importa a forma como eu vou fazer esse produto. Então, eu vou fazer o produto aqui logo, ó, do 2 pelo 35, que vai ser igual a quanto? A 70. Lembrando que é 70 o quê? 70 centímetros. Multiplicado por 3,14. O que é que eu vou fazer logo? Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Eu vou encontrar aqui em centímetro. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso... Isso aqui é uma constante. Então, eu posso transformar os 70 centímetros em metro. O que é que eu sei? Bem, eu sei, professor, que 1 metro é equivalente ou igual a 100 centímetros. Então, se você for transformar 70 centímetros em metro, você vai fazer o quê? O quociente desses 70, você vai dividir ele por 100. Quando eu dividir 70 por 100, o que é que vai acontecer? Olha, você desloca a vírgula 2 casas decimais à minha esquerda. Então vai ficar 0,7 metros. Tá? Ah, professor, eu não entendi o que você fez. Olha só, você vai transformar 70 centímetros em metro. Produto dos meios pelo produto dos extremos. Antes disso, o que é que eu posso fazer? Já que se trata de uma igualdade, eu poderia dividir, ó, ambos aqui por 10. Né? Então, se você fizer o produto do meio pelo produto dos extremos, teria o que? Aqui, ó, 10 vezes x, que daria 10x. E aqui, ó, 1 vezes 7, que daria 7. Pelo princípio multiplicativo, eu poderia multiplicar primeiro e segundo membro por 10, por 1/10, né? Ou seja, dividir ambos por 10. Se eu dividir esse por 10, vai dar x. E se eu dividir o segundo membro por 10, vai dar 7 décimos. Ou seja, 7 décimos, que pode ser representado na forma de fração, sim, ou pode representar por 0,7. É a mesma coisa. Representação fracionária, representação decimal. Pronto. O que é que você vai fazer agora? Então, comprimento eu já vou encontrar em metros. Comprimento de quem? De pneu. Tá? Então, vamos explicar aqui, ó, 3,14. Vou multiplicar por 0,7. Aí você diz, tanta vírgula... Não precisa, certo? Você vai multiplicar apenas por 7. Considera as vírgulas. 7 vezes 4 são 8, 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. E 7 vezes 3, quanto é? 21. Quantas casas decimais vão ficar? Bem, no primeiro e segundo, o segundo parcela aqui, ó, da multiplicação, né? Primeiro e segundo fator. No primeiro você tem 2 casas decimais depois da vírgula. No segundo eu tenho 1. Então eu tenho um total de 3. Então o resultado... também terá 3 casas decimais depois da vírgula. Entendeu? Aqui, ó, tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, no final, eu tenho que ter 3, certo? Portanto, o comprimento do pneu vai ser 2,198, ou seja, 2 inteiros e 198 milésimos. Esse resultado é em quê? Em metros. Pronto. Eu já tenho o comprimento em metro do pneu, certo? O que é que eu vou fazer agora? Olha, quanto é o comprimento total da distância que ele tem que percorrer? 1.099 metros. E o comprimento do pneu é esse. É lógico, ó. Certo? Tá aqui, ó. Aqui é como se fosse o comprimento do pneu. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimento da distância que eu percorri pelo comprimento do pneu. E eu vou saber quantas voltas ele deu. Certo? Já que o comprimento do pneu corresponde a uma volta. Certo? Então, vamos lá. Você vai dividir agora o quê, ó? O comprimento na distância, ó, 1.099 metros, você vai dividir por isso aqui, ó. Por quanto? Vou afastar um pouquinho aqui, ó. Colocar com cor diferente. 2,198 metros. Aí você diz, professor, não posso dividir valor inteiro por valor decimal. O que é que eu faço? Princípio multiplicativo nele.
Para mim deslocar essa vírgula para cá, 3 casas decimais, eu tenho que multiplicar esse por 1000 e esse por 1000. Raciocina comigo. Quando eu multiplicar isso por 1000, a vírgula é deslocada para cá. Quando eu multiplicar isso por 1000, eu apenas acrescento 3 zeros. Pronto. Meio caminho andado. Eu não posso dividir 1099 por 2000, mas eu posso dividir 10.000. 10.990. Isso aqui, ó. Tá? Para ficar bem claro. Ótimo. O que é que você vai fazer? Professor, se eu fosse dividir apenas 10 por 2, daria 5. Vamos tentar o 5, né? Ó. Vamos lá? 5 vezes 8, 40. É 4, ó. 5 vezes 9, 45. 1, 4. 49 é 4 de novo. 5 vezes 1, 5. 1, 4, 9. E 5 vezes 2 são 10. Deu o mesmo valor? Deu. Deu os 10.990. 10.990. Então, para 10.990, resta quanto? Nada. Você diz, professor, e os 2 zeros que tem aqui, ó, certo? Lógico, se eu dividisse apenas esse 10.990 por 2.198, dá exatamente 5. Mas como tem 2 zeros, esses 2 zeros se estendem para cá. Até porque, se eu for multiplicar 500 por esses 2.198, vai dar exatamente esse resultado todinho aqui, ó. Seria 1.099.000, certo? Ok? Resto zero, divisão exata. O que é que significa isso aí? Significa que se eu dividir o percurso todinho, 1.099 metros, pelo comprimento do pneu, eu vou dar um total de 500 voltas. Já que a volta completa que o pneu dá, corresponde a uma volta, né? Então, resultados seriam 500 voltas. Espero que tenha sido claro na explicação, ok?